por que a ansiedade piora à noite? Quem nunca se fez essa pergunta, saiba que não está só. É uma experiência, olha, muito, mas muito comum, e hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. Às vezes o dia foi até tranquilo, né? Mas é só deitar, colocar a cabeça no travesseiro e pronto. A mente dispara, vira aquele turbilhão de pensamentos. Pois bem, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar juntos o que acontece no nosso corpo e na nossa mente quando as luzes se apagam. Olha, e se esse nosso bate-papo aqui já começar a trazer uma luz, uma clareza para essas noites, já considera deixar um like e se inscrever no canal. Esse apoio ajuda demais a gente a criar mais conteúdos como este, para que mais gente encontre essas respostas, né? Então, o nosso caminho hoje vai ter 4 paradas, tá? Primeiro, a gente vai encarar o enigma da noite. Depois, vamos mergulhar na biologia do alerta para entender o que rola no corpo. Na sequência, a gente explora os pensamentos sem distração e, claro, a parte mais importante, as estratégias para calma. Então vamos lá. Começando pela seção 1, o enigma da noite. Aqui, a gente vai olhar de perto para essa sensação que, olha, muita gente conhece bem. A de que a ansiedade parece que ganha superpoderes quando o sol se põe. Sabe aquela cena de ficar deitado, de olhos abertos, só se preocupando? Pois é, isso é bem mais comum do que parece. O que acontece é que a ansiedade e o sono têm uma relação, sabe, de via dupla. A ansiedade atrapalha o sono e a falta de sono, bom, ela joga mais lenha na fogueira da ansiedade do dia seguinte. É um ciclo vicioso que acaba transformando a noite num verdadeiro campo de batalha mental. E como é que a gente sente isso no corpo? Bom, geralmente aparece como aqueles pensamentos que não param, sabe? Acelerados, uma inquietação que não deixa a gente ficar parado, o coração parece que vai sair pela boca, falta de ar, às vezes até dores físicas mesmo, e o resultado, claro, é aquela dificuldade de pegar no sono ou de continuar dormindo, podendo, em casos mais sérios, levar até ataques de pânico no meio da noite. Ok, então a gente já entendeu o que se sente. Agora, vamos para a seção 2, a biologia do alerta, para descobrir por que a gente sente isso. Vamos dar uma olhada no que acontece dentro do nosso corpo. E o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui é o tal do ritmo diurno. Imagina ele como se fosse o relógio mestre do nosso corpo. É um ciclo de 24 horas que funciona como um maestro, sabe? Regendo quando os hormônios devem entrar em cena ou sair para manter a gente de pé durante o dia e preparar o corpo para dormir à noite. E é aqui que a mágica deveria acontecer, numa dança perfeita entre 2 hormônios. De um lado, a gente tem o cortisol, que é o nosso hormônio do alerta. Ele dá aquele pico de manhã para a gente ter energia e idealmente vai diminuindo ao longo do dia. Do outro lado, tem a melatonina, o hormônio do sono. Ela faz o caminho inverso. Começa a subir à noite para induzir o sono e cai de manhã. Mas e quando essa dança hormonal sai do ritmo? Bom, aí é que o problema começa. E vários fatores da vida moderna contribuem para isso, né? O estresse crônico, a luz azul das telas que a gente usa até tarde, horários de sono todos bagunçados e até aquele cafezinho fora de hora. Tudo isso pode bagunçar completamente esse equilíbrio tão delicado. E aqui está o pulo do gato. O estresse crônico mantém o cortisol, o hormônio do alerta, nas alturas, mesmo à noite. E esse excesso de cortisol acaba bloqueando a produção de melatonina, o hormônio do sono. O resultado? O nosso corpo fica preso no modo luta ou fuga, bem na hora que ele deveria estar relaxando e desligando. É como se o acelerador do carro ficasse travado bem quando a gente precisa pisar no freio. Certo, então a parte hormonal já deu para entender. Mas e a nossa mente? O que acontece com ela? É exatamente isso que a gente vai ver agora na seção 3, Pensamentos sem distrações. Vamos entender por que os pensamentos parecem criar vida própria depois da meia-noite. Olha só que interessante esta citação de um pesquisador de Stanford. Ela resume bem a ideia. Existe uma teoria chamada mente depois da meia-noite, que é a ideia de que, depois da meia-noite, o cérebro toma decisões que não tomaria ao meio-dia. Ou seja, quando o cansaço bate e as distrações do dia a dia somem, a nossa mente funciona de um jeito diferente. É nesse cenário que entram as chamadas distorções cognitivas. Pensa nelas como se fossem umas armadilhas do pensamento. Elas parecem fatos, sabe? Mas na verdade são interpretações meio tortas da realidade. E um ponto super importante aqui. Ter esses pensamentos não é sinal de fraqueza, viu? É só um padrão mental que foi aprendido e que, a boa notícia, pode ser desaprendido. E existem algumas dessas armadilhas que são figurinha carimbada à noite. Por exemplo, a catastrofização. É quando a mente já pula para o pior cenário possível. Tem também a leitura mental, quando a gente acha que sabe exatamente o que os outros estão pensando.
ou o pensamento tudo ou nada, que faz a gente ver as coisas como 8 ou 80, sucesso ou fracasso total. E ainda a supergeneralização, que pega um errinho e transforma numa falha gigantesca. Sem as distrações do dia, esses padrões encontram o palco perfeito para dar o show deles. Bom, e agora a gente chega na parte que todo mundo estava esperando, a seção 4, estratégias para calma. A gente já entendeu o porquê da coisa toda, agora vamos focar no como. Como que a gente pode, na prática, retomar o controle das nossas noites. Para aqueles momentos em que a mente está a 1000 por hora, tem uma técnica de emergência que é muito poderosa, o aterramento 54321. É simples, olha só. Onde estiver, pare e nomeie 5 coisas que dá para ver. Depois, se concentre em 4 coisas que dá para tocar. Em seguida, preste atenção em 3 sons diferentes. Depois, identifique 2 cheiros. E, por fim, sinta um gosto. Esse exercício força a mente a sair daquele looping de preocupação e voltar para o aqui e agora. Agora, para ajudar a reequilibrar os hormônios, algumas mudanças no estilo de vida são chave. Tentar manter um horário mais ou menos fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana, ajuda muito. Pegar um solzinho de manhã também para ajustar o nosso relógio biológico, limitar a cafeína só para a parte da manhã e criar uma rotina relaxante antes de deitar longe das telas, né? Pequenas coisas que, somadas, fazem uma diferença gigante. E para lidar com os pensamentos, a gente também pode usar algumas ferramentas mentais. Uma delas é o tempo de preocupação agendado. É isso mesmo, reserve uns 15 minutinhos do seu dia para se preocupar com tudo, mas só nesse horário. Outra é desafiar o pensamento. Quando vier aquela preocupação, se pergunte: que evidências eu tenho de que isso é 100% verdade? E uma última dica é o download de pensamentos. Antes de dormir, bota no papel tudo que está na cabeça. Isso ajuda a tirar o peso da mente e a organizar as ideias. Então, no fim das contas, a grande lição é esta: a ansiedade noturna não é um bicho de 7 cabeças, um monstro invencível. Ela é uma combinação de biologia, com os hormônios meio fora de ritmo, e psicologia, com os pensamentos sem filtro. E o mais importante, é algo que pode ser gerenciado. Só de entender isso, a gente já ganha poder para agir. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a noite pudesse voltar a ser uma aliada em vez de uma inimiga? Com o conhecimento certo e as ferramentas certas, é totalmente possível transformar essa relação com a escuridão e encontrar aquela paz que a gente tanto merece quando o dia acaba. Para quem quer dar o próximo passo nessa jornada e descobrir um método bem eficaz para combater a ansiedade, é só clicar no link que a gente deixou aqui na descrição.